Olá! Agora vamos para a unidade 3. Nessa unidade, discutiremos a metodologia de ensino de língua portuguesa aos surdos. Como vimos nas aulas anteriores, há diversas metodologias utilizadas no ensino de línguas para crianças surdas e também pesquisas desenvolvidas em todo o Brasil, casos de sucesso e de insucesso a serem refletidos e modificados pensando na qualidade de ensino. Também encontramos materiais produzidos entre 2001 e 2005 pelo governo federal, tratando da educação de surdos e do ensino de língua portuguesa. O MEC, então, publicou 3 livros de capas coloridas, sendo um de capa azul, um de capa roxa e o outro livro da professora Ronice Quadros. Observa-se por vezes um desinteresse da categoria profissional e que esses recursos não chegam até a sala de aula. Infelizmente, para além da falta de interesse dos docentes que atuam com crianças surdas, observam-se limitações nas condições de trabalho, dificuldades na aquisição da língua, e sabemos que é uma língua complexa, assim como a língua portuguesa, que é a primeira língua dos professores ouvintes. Argumentar que é uma língua complexa e difícil de se aprender não é uma justificativa válida, pois a aprendizagem de qualquer língua é um processo complexo, mas que é necessário para o desenvolvimento, para a qualidade de vida, para conseguir uma vaga de trabalho e garantindo a participação cidadã completa. Por isso, é necessário conhecer, se interessar e desenvolver a língua da localidade em que você nasceu. Se você é brasileiro, aprender a língua portuguesa como pessoa ouvinte, e se você for trabalhar com educação de surdos, é necessário também que o profissional desenvolva como segunda língua a Libras, para educar crianças surdas, da mesma forma que as pessoas surdas são obrigadas a aprender as duas línguas, a primeira língua sendo a Libras e o português escrito. Esse é um processo complexo para todos, mas que precisa ser superado. Assim, tratamos nesta unidade da metodologia interativa de ensino da língua portuguesa escrita para surdos, agora na unidade 3. Vocês verão que é um material curto, mas que é funcional e muito útil para o ensino de pessoas surdas e está de acordo com a metodologia visual. Como eu disse para vocês, a metodologia visual é bastante adequada para o ensino de surdos, pois está preocupada com a continuidade do conteúdo e com os programas de ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos. Iniciando, o MEPEVS, que é a sigla para Método de Ensino de Português Escrito e Visual para Surdos, é um método de ensino utilizado pelo professor Geraldo Cavalcante de Albuquerque, no Rio, há muito tempo atrás, iniciado na década de 60, e que foi utilizado pelo professor Geraldo até a sua morte. O método do professor Geraldo formou diversos surdos letrados com habilidades de leitura e escrita na língua portuguesa e pode ser utilizado para qualquer criança. As estratégias baseiam-se na leitura da escrita, tendo como suporte as explicações dos conceitos, o uso de desenhos, de imagens, fotografias, de recursos diversos que ajudam a pessoa surda a desenvolver a habilidade escrita. Na segunda imagem, vemos um quadro comparativo em que, na primeira coluna, temos a produção escrita das crianças surdas e, na segunda coluna, as correções do professor de língua portuguesa. Esse é um exemplo muito rico porque a criança precisa perceber o que está errado, o que faltou, qual a diferença entre o texto que ela produziu na primeira coluna e o texto corrigido na segunda coluna.
compreendendo que a língua portuguesa é a segunda língua. Portanto, a forma da produção escrita da criança surda vai ter marcas distintas da escrita da criança ouvinte, respeitando as características desta comunidade. Esta forma de escrita da criança surda é influenciada pela sua língua materna, porque é a língua em que o seu pensamento se constituiu. Isso é lógico. Assim, conforme a criança se esforça para compreender e construir as frases, se adequando às regras do português, essa escrita vai caminhando da primeira língua para a estrutura da segunda língua, com a influência do professor que vai instruir, corrigir e explicar como isso funciona na língua portuguesa. Já que a língua majoritária é a língua portuguesa, a criança surda então necessita aprender essa língua, identificando que a Libras como uma língua minoritária, aparece marcas dessas modalidades na escrita, mas que são línguas diferentes, de modalidade diferente, então a sua estrutura é diferente. E essa diferenciação vai se construindo cotidianamente. E quando venham dificuldades com relação aos verbos e a flexão de verbo que não aparece marcado na Libras, a criança veja o conceito, compreenda e adquira, então, os usos das duas línguas separadamente. Na terceira imagem, vemos o exemplo da metodologia visual com o uso do quadro e a projeção feita ao lado. Então, qualquer texto pode ser colocado ali como glossário, a explicação de contextos, de conceitos, exemplos, de forma visual. Essa prática deve ser diária e não esporádica nas aulas na escola. Isso porque a aula de português deve ser praticada todos os dias, com diferentes estratégias, de maneira visual. E também é necessário ter aula de Libras todos os dias, para que os conteúdos e a proficiência na língua seja desenvolvida e também para acompanhar outras disciplinas, matemática, ciência, histórias, educação física, artes. Portanto, é possível com que o aluno se desenvolva, tanto na língua portuguesa quanto na Libras, desde que elas sejam feitas concomitantemente. Na quarta imagem, então, ilustramos a interação entre as crianças surdas e também a gravação de vídeos. Isso porque é necessário que as crianças vejam a própria produção e trabalhem a formalidade e a informalidade. A formalidade também aparece na produção da Libras, não só no texto escrito, por meio da postura, por meio da colocação e da prosódia utilizada para os vídeos. E é importante, então, que esses estudantes pratiquem compreendendo a adequação de vocabulário ao ambiente a ser utilizado, o discurso a depender do gênero, e é pela gravação que se registra a produção em Libras e pode ser utilizada depois na aula para que o professor destaque, então, quais produções são adequadas ou não a um conteúdo mais formal, a depender do ambiente em que é produzido. Então, pelo vídeo, é possível olhar essa produção e fazer as adequações necessárias. As gravações devem ser feitas com frequência e feitas após as correções também, para que o aluno compreenda o que foi feito e como a correção, então, contribui para a aquisição linguística, de gênero, de vocabulário. A avaliação de vídeos em registro deve ser utilizada sempre no ambiente escolar. A contação de histórias também devem ser registradas as crianças contando as histórias, para que a avaliação seja progressiva e tenha-se o registro da aquisição de língua, da aquisição discursiva, da evolução das crianças ao narrar, para a apreensão do vocabulário e para que essa avaliação e para o desenvolvimento pedagógico seja acompanhado. Essas imagens ilustram um bom uso do método MEPEVS. Próxima metodologia. Narrativa visual lógico-didática para o ensino de estudantes surdos.
NVLD. Essa metodologia é bastante coerente com o ensino de estudantes surdos, principalmente estudantes do EJA, do ensino médio, mas também pode ser utilizada no Fundamental 2. Digo isso por se tratar de uma metodologia adequada para estudantes que já tenham uma base linguística. Para estudantes que estejam iniciando a aprendizagem da língua portuguesa, essa metodologia não é adequada. Portanto, indico para o Fundamental 2, Ensino Médio ou EJA. Nessa metodologia, observe o enunciado escrito em língua portuguesa dividido em unidades menores e essas unidades são ilustradas por imagens abaixo, para que o estudante recorde esse conceito e retome esse conceito, estabelecendo uma frase por meio das imagens. É claro que não dispensa a mediação e a explanação do docente. Além disso, o volume de informação, de polissemias, de sentidos presentes nesse excerto, devem ser consideradas, porque uma mesma palavra em contextos diferentes pode ter outros significados. Por isso, a Libras é importante para esclarecer esses sentidos e também o uso das imagens traz referências do mundo real para a construção desse sentido. É uma excelente ferramenta e que eu uso na educação de adultos também, já que amplia as possibilidades de apreensão dos conceitos, também de saber as atualidades, os acontecimentos. Outra metodologia. No ensino de língua portuguesa como L2 para surdos, vê-se também a estratégia da professora Ronice Quadros, bastante utilizada, em que, a partir da produção em Libras do professor, traduz-se para glosas, ou seja, para o texto, utilizando a escrita da língua portuguesa, porém com a estrutura da L1, que é a Libras. Então, o professor pega essa frase transcrita para a glosa e ajuda o aluno, então, a compreender a passagem nessas etapas de interlíngua até chegar na língua portuguesa. Então, essa metodologia que balanceia e que compara os estágios da L1 até a L2 e os processos, então, em que a glosa vai se transformando no português, é uma das estratégias utilizadas. Observemos as seguintes citações. Paz, 2009, página 9. Diz que, quando uma criança não compreende uma palavra e ela pergunta então para os adultos, para os seus pais, quais seriam os sentidos daquelas palavras, e os adultos mediam e explicam o conceito, a criança então é capaz de aprender, seja a falar vocalmente ou seja em língua de sinais, porque a explicação é como uma tradução para a criança. Então, quando a criança pergunta o que uma palavra significa, o que ela está fazendo é pedindo uma tradução para que aprenda realmente, para que a linguagem seja adquirida e para o conhecimento, então, ser apreendido, porque a criança, até aquele momento, desconhece aquele conceito, desconhece aquela palavra. Pela mediação dos pais e pela exemplificação, a criança aprende o conceito. Os pais, então, traduzem esse conceito. Da mesma forma, os professores precisam fazer na escola. Isso não quer dizer que o professor está atuando literalmente como um intérprete, mas é a tradução do conceito em explicações que façam sentido para essa criança. Por fim, trazemos a citação de Quadros e Schmidt, de 2006. Os autores apresentam que, na avaliação dos estudantes surdos, é preciso compreender alguns aspectos para que o seu desenvolvimento seja possível, a começar
pelo processamento cognitivo desses estudantes, compreendendo que os estudantes são capazes de aprender a ler e a escrever e desenvolver essas habilidades. Então, o professor precisa avaliar este potencial. Além disso, deve avaliar o potencial de relações visuais estabelecidas pelo aluno. Quando ele vê essa palavra, ele consegue compreender o conceito, consegue relacionar com um desenho, uma ilustração, consegue compreender a que se refere. Além disso, ver se há possibilidade de transferência das palavras da língua portuguesa para Libras. Ou seja, ele consegue compreender o que essa palavra quer dizer em português ou em Libras? E essa é uma forma produtiva de avaliar, então, se essa compreensão está acontecendo. Também é preciso avaliar se a criança compreende as diferenças entre as modalidades, sabendo, então, que a modalidade gesto visual tem determinadas características e que a escrita tem outras. Também, os autores destacam que é importante compreender as diferenças dos papéis sociais e acadêmicos cumpridos por cada uma das línguas. Ou seja, se eu vou ao médico, em qual língua eu me comunico? Quais palavras eu devo conhecer para um determinado contexto? Para o contexto acadêmico, por exemplo? Quais os contextos sociais de uso? Quais os contextos de uso acadêmico? Compreendendo a diferenciação do vocabulário a depender do contexto social. Além disso, compreender as relações que a comunidade surda estabelece com a escrita em vista da sua cultura. Ou seja, que nos espaços da comunidade surda, a Libras é a língua usada, mas que para contextos escolares, avaliativos, o português é a língua mais utilizada. E de que há diversas culturas que atravessam essas modalidades. Questões também de formalidade, de informalidade, a depender do contexto em que essa criança vai usar a língua, como, por exemplo, uma carta na associação ou bate-papo, e assim usos formais e informais utilizados nessas comunidades. Outro ponto apontado pelos autores é de que o sistema de escrita alfabético é diferente do sistema de escrita da língua de sinais, e esse é um entendimento necessário ser trabalhado com as crianças, ou seja, de que cada língua tem um sistema de escrita próprio e autônomo, que a escrita da Libras é a escrita de sinais e que a escrita do português é a escrita alfabética. Por fim, os autores explicam que a existência do alfabeto manual representa uma relação visual com as letras, mas que essas letras são letras da língua portuguesa. E que cada uma dessas letras demonstradas na datilologia são as letras que podem ser escritas na língua portuguesa ou na língua de sinais, a depender do sistema utilizado. Essa diferenciação é bastante importante para os usos diferenciados dessas duas modalidades. Portanto, esses 8 fatores apresentados por Quadros e Schmidt devem ser contemplados nas aulas e avaliados como recursos pedagógicos e metodológicos no ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos, além de aspectos de visualidade, de tradução e de Libras como língua de instrução. Bom, esses foram os conteúdos que organizei para a nossa disciplina de metodologia de ensino de língua portuguesa para surdos, como segunda língua. Boa sorte, bons estudos, tchau, tchau!